Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Jornada COP+. Esse movimento multissetorial, liderado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará, mas que tem muitos parceiros que fazem isso acontecer. Não só o nosso videocast, mas as outras ações da jornada estão sendo realizadas desde o ano passado e vão além da COP. Vou pedir aquela colinha aqui para falar dos nossos patrocinadores. A gente tem a Hidro e a Vale como co-realizadoras da Jornada COP+. Temos também a Supermaster, nossa Albras, e os patrocinadores Premium, Bayer, Guamá Tratamento de Resíduos, Sinobras, Águas do Pará e Saint-Gobain. E, minha gente, o tema de hoje é super importante. A gente vai falar sobre oportunidades e desafios da transição verde rumo a uma economia de baixo carbono. E, para isso, trouxemos convidados especialíssimos que vão acrescentarem muito sobre esse tema nas nossas vidas, que esse é o nosso objetivo do videocast. Vou começar apresentando o Derek Martins, que é coordenador técnico da Jornada COP+. Derek, é um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso estúdio. Obrigado, é um prazer poder retornar a esse videocast, né, que tem sido muito interessante, temas super relevantes, e um prazer estar aqui novamente. E temos ao lado do Derek o Douglas Meirelles, que é gerente de Public Affairs da Saint-Gobain, nossa parceiraça da Jornada COP+. Douglas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Nara, Derek, muito bom estar aqui com vocês para a gente discutir um pouco sobre esse tema tão importante. Falarmos aí sobre a transição energética, né, e principalmente sobre as ações da indústria e o que nós temos feito em relação ao mercado também para a discussão aqui nessa mesa. Você falou uma palavra importantíssima, mercado, né? Quando a gente fala da transição, Derek, começando por você, é algo que não tem mais jeito. Essa transição verde, a economia de baixo carbono, não é mais uma escolha de todos os atores envolvidos no processo. Por quê? Bom, eu acho que é importante a gente começar trazendo um pouquinho do que é, né? Sim. Essa economia de baixo carbono, que tanto se fala, que tanto se discute. Né? A economia de baixo carbono, como alguns também chamam de economia do futuro, ela é uma economia que visa uma mudança do modelo atual de desenvolvimento econômico. Ela tem como objetivo continuar produzindo, continuar gerando riqueza, desenvolvendo o território, que é fundamental, porém com menor quantidade de emissões de GE, né, que são os gases do efeito estufa, né, especialmente o dióxido de carbono. Por isso a gente resume, né, os gases no carbono. A gente chama então uma economia de baixo carbono. Né, e para isso acontecer, um conjunto de ações são necessárias. Né, então a transição energética, como o Douglas já trouxe aqui inicialmente, né, a busca por combustíveis mais limpos, né, a mudança dessa matriz energética, a gente transformar o processo produtivo numa economia circular. Né, a gente mudar aquela relação linear que nós tivemos no passado, onde se produzia, se consumia e se descartava. Né, então a ideia de uma economia mais circular ela é fundamental para essa mudança de modelo econômico. Né, e de fato, Nara, a gente pode dizer que é algo que chegou e ficou. Né, não é mais uma tendência. Ela faz parte do business, né, ela faz parte do negócio. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Né, então nós temos grandes exemplos na Europa, Estados Unidos, ao redor do mundo, que buscam exatamente a gente chegar numa economia realmente de baixo carbono, uma economia mais verde. Né? E a gente pode dizer que a indústria, né, e aí falando enquanto Federação das Indústrias do Estado do Pará, essa é a nossa principal ambição hoje. Esse é o nosso objetivo de longo prazo. É alcançar, de fato, uma economia de baixo carbono. E é algo que, como eu falei, não é opcional, porque a gente tem a previsão disso, inclusive em acordos, como o Acordo de Paris, que a gente celebra os 10 anos justamente agora na COP30, e não há como fugir disso. São obrigações, a gente pode falar? Eu diria 3 pontos principais, Nara, que a gente hoje levam a essa economia. O primeiro é o regulatório, né, que é isso. É o Acordo de Paris, são os protocolos firmados. Né, nós temos aí uma série de regulamentações da Europa, por exemplo, como o EUDR, o CBAM, né, que levam as indústrias a buscar essa regulamentação. O segundo é financeiro. Né, cada vez mais os investimentos estão sendo direcionados para indústrias sustentáveis, para indústrias que têm a certificação, que buscam melhoria do seu processo. E o terceiro é mercado. Cada vez mais o consumidor está exigindo isso. Né, então não tem mais como descolar dessa necessidade. Então você tem aí mercado, você tem o financeiro e você tem o regulatório. Né, eu falei rapidamente de 2 regulamentações, que são o EUDR, né, que entra em vigor agora no final desse ano, que é quando os países da União Europeia eles vão comprar somente produtos livres de desmatamento. Então você precisa comprovar que aquele seu produto não tem relação com desmatamento. E o CBAM, que ele relaciona diretamente com carbono.
né? Então, muitas indústrias que são globais, por vezes, têm processos diferentes dentro desses países. Então, a ideia do CBAM é que você garanta que não está havendo fuga de carbono. Às vezes, você tem um processo limpo num país e um processo diferente em outro. Então, você tem aí um conjunto de ações, né, que a gente chama, por exemplo, a União Europeia, eles fizeram um chamado Green Deal, né, que é um conjunto de ações voltados exatamente para uma economia mais verde, né? E aí são regulamentações, são incentivos, são financiamentos, tudo voltado para uma sustentabilidade. Douglas, como as empresas veem tudo isso? Como é que elas estão trabalhando essa necessidade, essas obrigações de fazer essa transição, falando da Saint-Gobain especificamente? Bom, acho que, obviamente, como o Derek comentou, existe um aspecto regulatório, mas um outro muito mais focado no negócio em si e visando os compromissos que nós temos com a sociedade e no mercado onde nós estamos inseridos, né? Quando nós olhamos, por exemplo, a economia de baixo carbono, olhando esse aspecto da economia circular, né, não diria que é uma economia do futuro. Para nós hoje, Derek, isso já faz parte do business, já está intrínseco dentro do negócio e fazendo parte do nosso dia a dia. Por exemplo, todo produto que nós lançamos ou desenvolvemos, ele já é pensado desde o seu design, lá no início do projeto, em toda a cadeia, né? Então, poxa, como eu vou produzir, quais são as possibilidades para a introdução de matérias-primas recicladas e redução de forma significativa das matérias-primas virgens, no uso e no consumo, quais são os aspectos voltados a desempenho desse produto ou desse material que eu estou inserindo no mercado, como ele vai contribuir de fato para os usuários. Quando nós falamos de sustentabilidade, existe também um aspecto pessoas, né, onde precisa estar no centro. Como o meu produto para construção vai ajudar, por exemplo, na melhoria do conforto térmico, do conforto acústico do ambiente, como ele pode contribuir para a redução de temperatura dentro do ambiente, reduzindo, por exemplo, esforços e consumo dos sistemas de ar-condicionado. Então, tudo isso precisa ser pensado durante o processo de uso do produto. E, principalmente, no pós-uso. Como o meu produto ele volta para todo esse ciclo, uma vez descartado depois da reforma, ou até mesmo no resíduo que é gerado no processo construtivo. Então, esse impacto acaba afetando toda a nossa cadeia, mas principalmente com uma visão muito importante sobre o consumidor, como eu vou afetar, de fato, a vida desse usuário, né? Então, todos esses aspectos influenciam. Quando olhamos pela parte industrial, temos um aspecto bastante interessante. Por quê? Hoje a circularidade já faz parte da nossa estratégia, né? A gente tem alguns exemplos aí, cases de sucesso, que inclusive, aproveitando o gancho, serão publicados no booklet da SB Cop, né? Que é uma iniciativa super importante aí também, promovida pela CNI, e onde lá nós demonstramos de forma prática alguns cases de circularidades voltado ao gesso e ao vidro, tá? Então hoje, para quem ainda não conhece a Saint-Gobain dentro desse universo, nós somos uma empresa com mais de 360 anos de mercado, atuamos em diversos mercados e hoje somos líderes em construção leve e sustentável, né? Então, dentro desse processo de construção leve e sustentável, fornecemos diversos tipos de materiais, como, por exemplo, chapas de gesso para construção de forros, paredes e revestimentos, com a Placo. Temos sistemas de argamassas, que são fornecidos também pela Quartzolite, argamassas, impermeabilizantes, selantes e uma série de outros produtos. Brasilite, muito famosa aí pelas coberturas e telhas de fibrocimento. Vidros com a Sebrace e também outros produtos oriundos, como a própria lã de vidro, né, onde é um produto que leva na sua composição, cerca de 80% de matéria-prima reciclada. E há essa preocupação, esse acompanhamento também dessas empresas, né, que acabam fazendo parte da cadeia de vocês com essa questão da sustentabilidade? Com certeza. Por exemplo, a Sebrace hoje atua em uma das suas plantas com consumo de biocombustível, né, então, atuando com biometano como parte da produção. É a primeira usina de vidro no Brasil a receber esse tipo de material. Nós temos aqui na região de Benevides, muito próximo aqui à região de Belém, uma fábrica de argamassa da Quartzolite, onde a fábrica já é operada por meio de caroço de açaí,
né? Além de uma série de outras iniciativas como a PAN Bioenergia, que ela faz parte da nossa indústria de canalização, ferros fundidos, né, para obras de infraestrutura, onde ela também possui uma floresta para que seja abastecida com carvão vegetal essa nossa unidade. Então, existem uma série de iniciativas como essas, já com foco total em sustentabilidade. É porque muita gente pensa assim, a gente está falando para o público em geral, não quem está debruçado a esses assuntos no dia a dia, como quem se dedica no jornalismo, ou os especialistas, mas muita gente acha, começamos a falar disso agora, com a COP não é verdade, por isso que a gente traz as empresas para dar esses exemplos de que as soluções já existem, já estão sendo implementadas. Agora, Derek, falando de combustíveis, até porque a gente está aí com a informação da exploração na margem equatorial, é um assunto que está latente às vésperas da COP30. Por que que a gente ainda precisa do combustível fóssil? Por que, por exemplo, a FIEPA, o posicionamento da FIEPA é a favor dessa exploração na margem equatorial, enquanto há muitos questionamentos? E falar também dessa transição. A gente vai continuar explorando o petróleo, mas já há essa substituição de combustíveis, não é isso? Sim, tem alguns pontos importantes aí, Nara, sobre esse aspecto, que a gente tem uma ideia de transição, quando a gente fala de transição, é que a gente parou de usar um determinado combustível e passou a usar outro, o que não é verdade. Ao longo da história, né, nós fomos substituindo os combustíveis, né, à medida que foram surgindo alternativas. Então a gente começou queimando madeira lá atrás, depois passou para o carvão, né, para o carvão vegetal, depois passou para o carvão mineral, depois para o gás, para o combustível, para os combustíveis que a gente tem hoje, né? Só que todos eles continuam sendo usados. Né? Isso varia de acordo com a sociedade, com a economia do mundo, né? Faz parte de um processo evolutivo. Porém, eles continuam sendo usados todos ao mesmo tempo. O que acontece é que você vai mudando à medida que eles vão sendo possíveis, né? Que há tecnologia para ser utilizados. Então, o combustível fóssil hoje, a gente pensa muito no combustível, mas na verdade nós somos uma sociedade ainda muito dependente do petróleo e dos produtos que são oriundos do petróleo. Né, o plástico, por exemplo, né, que é um grande desafio que nós temos quando a gente fala de resíduos sólidos. Então, as roupas, o plástico que a gente tem em casa, né, o carro não é só o combustível, são os pneus, são os painéis. Né, então, toda a infraestrutura que nos rodeia, grande parte dela ainda vem do petróleo. Né, então, a gente não consegue simplesmente cortar. Se a gente fizer isso, a gente para a sociedade. Então, a gente precisa utilizar esse combustível. E aí tem um outro ponto que é muito importante, Nara, é que o Brasil ele tem uma matriz energética limpa. Né? Então, as metas hoje de vários países desenvolvidos no mundo são para 2050 o que o Brasil é hoje. E isso precisa ser dito. Né? A nossa energia é limpa, a nossa matriz energética, a matriz elétrica é limpa, é sustentável, baseada principalmente nas hidroelétricas. Nós tivemos um aumento muito grande nos últimos anos da energia solar. E algumas regiões, claro, pela sua vocação como Nordeste brasileiro, a energia eólica, né, que cresceu muito, seja na costa ou offshore. Então, nós temos, isso é importante que seja dito, o Brasil hoje ele é uma referência mundial como matriz energética, como produtor de energia, e podemos ainda ser muito mais. Né? E aí a gente está falando principalmente do potencial do etanol, né, ou do biometano, né, que o Douglas trouxe aqui como exemplo. Então nós temos aí hoje, inclusive na Amazônia, início da produção de etanol a partir do milho. Né? Então nós temos uma matriz energética super importante, o Brasil ele tem potencial para ser liderança mundial nessa área. Porém, a gente ainda precisa sim usar os recursos que nós temos, quando a gente fala de óleo e gás principalmente, porque eles serão fundamentais para que a gente faça essa transição energética. A gente precisa de muito investimento para poder fazer a ampliação das energias fotovoltaicas, energia eólica e outras fontes de energia sustentáveis. E a gente ainda tem uma desigualdade social muito grande quando a gente fala de Amazônia, né, e que precisa ser enfrentada. Né? A gente precisa fazer desenvolvimento aliado à liberdade das pessoas, de ir e vir, de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação. Então a gente precisa sim garantir o uso sustentável e adequado, com todos os cuidados e ressalvas necessários para que ele seja feito sem prejuízo ambiental, mas garantindo sim os benefícios sociais da utilização do óleo e gás. E é uma expectativa, inclusive, das negociações, né? Porque a gente fala de COP, a gente fala de financiamento, a expectativa de aumento desse financiamento para ações, inclusive, como a transição, né? Nesse caso, falando de combustíveis.
Sim, nós temos aí nós temos grandes novos anúncios de financiamento, né? Além dos tradicionais, a gente destacaria aí o TFFF, voltado para as florestas, né? Que já foi feita a sinalização do governo brasileiro, já foi feita uma destinação de recursos, então a tendência é que nós tenhamos um maior volume de financiamento voltado para a transição energética, para essa transição do modelo econômico de uma forma geral. E Douglas, como o nosso público ele é muito empresarial, você já deu uma noção, mas eu queria que a gente esmiuçasse um pouquinho mais. É possível lucrar com essa transição verde? Porque muita gente, principalmente pequenos, médios, podem pensar assim, é muito caro. São processos que envolvem muita tecnologia, envolvem mudança no processo produtivo, treinamento, uma série de questões, isso é muito caro para a minha empresa. O que você diria sobre isso? Bom, o que eu diria, sim, existe a possibilidade, inclusive, de novos negócios, novos modelos de negócio, mas acredito que o caro é não pensar e não fazer, atuar para que essa mudança aconteça no curto e médio prazo. Né? Olhando para o negócio em si, nós já vemos escassez em uma série de frentes, falando um pouco do nosso mercado. Olhamos escassez relacionadas a matérias-primas virgens, riscos de que algumas matérias-primas não tenham tanta disponibilidade ou que tenham custos absurdos a curto e médio prazo. Então precisamos pensar em forma de trazermos a circularidade para o jogo cada vez mais forte, né? E com isso, óbvio, trabalhando muito um aspecto social dentro das próprias coletivas, junto aos catadores, formando pessoas, ajudando para que essas cooperativas se profissionalizem e para que elas também estejam preparadas para atender as grandes indústrias e o mercado, né, para que atendam todas as regras relacionadas também a compliance, transparência, que faz parte de todo esse universo ESG. Então, acho que nós, como grande indústria, temos essa missão de ajudarmos esses mercados a se desenvolverem, a estimularmos, até para que tenhamos o ganho de escala e aí sim maior viabilidade econômica dentro desse modelo. Indo direto ao ponto, hoje nós notamos aí um fomento gigantesco na cadeia de circularidade, sim, como eu já comentei, mas temos alguns desafios para serem enfrentados com relação à logística, por exemplo. Para que isso aconteça de uma forma mais ampla, eu preciso ter uma cadeia logística preparada e estruturada, e aí pensando também em não aumentar os impactos gerados dentro da cadeia do escopo 3. Então, eu preciso sim ampliar, mas ampliar da forma correta, né? Então já começar essa ampliação de maneira estruturada. Trazendo um pouquinho para o cenário da construção civil, nós temos hoje um grande desafio que é a própria mão de obra, né? Acho que todos que estão inseridos dentro do mercado sabem o quão difícil e quão desafiador tem sido para o setor trazermos o público mais jovem para dentro do mercado, e nós só vamos conseguir isso utilizando modelos mais sustentáveis, modelos que sejam mais atrativos para essa nova população, ou seja, que a gente tenha maior tecnologia, maior leveza, menos riscos relacionados à atividade do trabalho. Então, acredito que sim, existem muitas oportunidades, mas que a gente ainda tem um mercado gigantesco para ser desbravado, né? Só pegando esse gancho, Nara, desculpa te cortar. Não, imagina. Pensando ainda na mão de obra, acho que não só nós como Saint-Gobain, mas as grandes indústrias precisam também pensar na capacitação desses jovens, né? Para mim é um ponto extremamente essencial. Precisamos ajudar na formação, sim, como profissionais, mas principalmente na profissionalização. Mesmo aqueles que já estão inseridos no mercado, eu preciso ajudar essas pessoas a se profissionalizarem, a introduzirem a tecnologia e principalmente saberem como atuar e as oportunidades que eles têm desenvolvendo e trazendo essa nova tecnologia para o seu dia a dia, né? Que de fato é um desafio. Muitos estão acostumados poxa, já faço isso há 30 anos, 40 anos, tá, mas isso que você faz há 20, 30 anos talvez não vá sobreviver daqui a algum tempo. Então, os próximos anos. Próximos anos. Precisamos pensar em como nos renovarmos, como introduzirmos esses novos sistemas construtivos e tecnologias no nosso dia a dia. Importante que já está sendo feito, né, Douglas? A gente vê Com que certeza. Até na jornada a gente tem descoberto, tivemos agora o edital de cases com muitas soluções inscritas e a ideia nem era diferenciar um melhor ou pior, não é isso. A ideia era mostrar a quantidade e a qualidade dos cases de sucesso que vêm das empresas, do setor produtivo que já está fazendo esse dever de casa.
que deve servir de estímulo a quem não está fazendo. O importante é a gente não parar. E nesse sentido, Derek, quando a gente fala de COP30, a FIEPA, eu já vou chegar até, quero saber como é que vocês vão participar da COP. Eu sei que vão ter painel e tudo, né? A Saint-Gobain vai ter, a FIEPA vai ter o painel na Blue Zone de rastreabilidade das cadeias de valor. Qual a importância da rastreabilidade para essa transição, para essa economia de baixo carbono? A rastreabilidade tem uma relação grande com tudo isso que a gente está falando, porque ela traz aí conceitos que são fundamentais para essa transição, né? Então eu falaria primeiro de transparência, né? É importante que isso que está sendo feito ele seja cada vez mais claro para o consumidor. Não basta somente dizer, você tem que mostrar o que está sendo feito. Então o consumidor está cada vez mais atento, está cada vez mais exigente e é importante que ele tenha realmente acesso a essa informação. Então a rastreabilidade ela garante que você tenha as informações desde a origem até o consumidor final, né? Então passando por todos os elos da cadeia de cada produto, né? Então esse é um ponto fundamental. O segundo chama integridade. A informação ela precisa ser íntegra, né? Ela precisa estar disponível que você consiga acessar sem que haja manipulação dessas informações, né? E aí você usa tecnologias como blockchain, por exemplo, né? Então a rastreabilidade, ela é, na indústria, hoje, talvez um dos pontos mais importantes para serem considerados aí enquanto questões de mercado, de consumo, né? Como que a gente consegue transmitir essa informação? Então você quer saber, a roupa que você está usando, ela foi produzida com os cuidados, a questão do trabalho, né? Como o Douglas trouxe aqui, houve trabalho análogo à escravidão, né? Então hoje a gente tem formas de verificar isso, né? Não apenas a questão social, mas a questão, principalmente a questão ambiental. E tem relação com o desmatamento, né? Veio de uma área desmatada, né? Veio de uma área grilada, né? Então como que você garante que o que você está se alimentando, o que você está usando, o que você está comprando, adquirindo, ele realmente foi produzido dentro de conceitos de sustentabilidade, né? Não houve desmatamento, não houve degradação, não houve poluição dos rios, não houve trabalho escravo, não é uma área embargada. Ou seja, existe um conjunto de informações que a gente consegue hoje com a rastreabilidade, que a gente chama de camadas, né? Você consegue verificar em campo, você consegue verificar com imagens de satélite, documentalmente, e isso você consegue fornecer isso para o consumidor, para a sua rede de fornecedores, né, para que ele consiga garantir realmente, eu estou comprando um produto que tem todos esses cuidados que está sendo anunciado, né, fugindo do que a gente no passado teve muito mais, que chamava greenwashing, né? É quando você dizia que era verde, mas no fundo você tinha uma série de problemas relacionados com aquela cadeia. Painéis, a Saint-Gobain estará de que forma na COP30? Vamos lá, só queria pegar um gancho, Nara, antes na fala do Derek. Eu acho que o ponto da transparência é algo super importante, né? E vale chamar a atenção para o próprio consumidor, para o usuário, de como isso é feito e quais são os mecanismos, né? Hoje, pela Saint-Gobain, nós temos dentro das nossas metas de sustentabilidade o lançamento de 100% das nossas LCAs. O que são as LCAs? São as análises de ciclo de vida do nosso produto, que eles mostram os impactos de fato, desde a sua origem até o fim da vida do produto. Mas além disso, para o mercado, como que isso se reflete? Isso para nós, no mercado da construção e diversos outros segmentos, você tem os EPDs. Os EPDs são as declarações ambientais. Poxa, mas o que é isso? É mais um monte de coisa? Não, a declaração ambiental ela é basicamente como a gente brinca que é uma ficha nutricional, mas para os produtos de construção e outros produtos que se enquadram dentro dessas categorias. Então ela mostra ali, de fato, de forma muito objetiva, quais são os impactos reais do produto. Hoje nós já somos a maior empresa com o número de publicações em EPDs no mundo, né? E estamos com um desafio grande para que isso também permeie e que consigamos aí ter as análises feitas até 2030, né? E grande parte dos EPDs também publicados para que o consumidor tenha cada vez mais acesso a essas informações, né? Então isso traz para a gente muita clareza e até apoio nos inventários de emissões de CO2 que são feitos pelas obras, pelas construtoras. Então é uma forma super eficiente para que a gente consiga aí reportar os impactos para o consumidor e usuário. Bom, falando um pouco sobre COP30, então na COP nós vamos ter aqui também um time bastante atuante em Belém,
Vamos realizar alguns eventos aqui, como side events, fora da COP. Teremos um evento no próprio dia 11, realizaremos um evento também no dia 12 aqui na região de Belém, além de apresentações que vão ser feitas na Blue Zone da COP 30. Né? Ainda existem algumas preparações, né? Não posso dar muito spoiler ainda em relação a qual vai ser o material apresentado, mas o que eu posso assegurar para vocês é que de fato teremos uma atuação forte em relação à COP, mas não só durante a COP. Nós precisamos pensar no pós-COP, né? Como darmos continuidade, como implantarmos os projetos que serão apresentados e principalmente dar velocidade e ganho de escala para todos os compromissos que foram assumidos nesse evento. Falando da questão dos painéis da Blue Zone, enfim, da participação da Saint-Gobain na COP30, a expectativa então é grande de estar nesses A expectativa é grande, Nara, e como eu havia comentado, nós vamos ter uma participação bastante forte, não só na Blue Zone, com apresentações também que vão acontecer dentro dessa área pelo nosso CEO global da Saint-Gobain, que estará aqui para o evento, mas também vamos realizar outros eventos para o mercado, para que o mercado também participe de toda essa jornada e que esteja presente com a gente na construção de toda essa jornada de uma construção resiliente, de uma construção mais leve e sustentável, e principalmente que a gente consiga pensar no pós-COP. Né? Ok, o evento é super importante, temos aí todos os acordos, as atenções que vão ser voltadas para a COP30, mas acredito que nós precisamos pensar aqui no pós-COP, como implementar, como dar escala e velocidade para que esses projetos sejam de fato implementados e que virem realidade, né, no nosso país e todos os pontos aí onde os acordos são assumidos. Falando da participação de todos, a gente está aqui com um exemplo de empresa, população em geral, como é que as pessoas podem se colocar nesse cenário de transição? Transição verde, economia de baixo carbono? Bom, a população tem um papel fundamental, né? A sociedade como um todo tem um papel fundamental. Quando a gente fala, por exemplo, dos resíduos, gestão de resíduos sólidos, que é ainda um problema nas cidades, principalmente na região norte do país, a gente pensa muito em reciclagem. Mas existem vários R's antes que são fundamentais, né? O repensar, o reduzir, né? Então, quando você pensa nisso, você tem formas de ter uma atuação muito mais proativa dentro dessa gestão de resíduos sólidos. Então, você entender que aquilo que você gera dentro de casa tem um impacto para o ambiente, que aquilo vai precisar ser tratado, que vai precisar ter um custo, a relação com as cooperativas de catadores, por exemplo. Então você tem todo um ecossistema, né, que atua. E tem um outro ponto, Nara, que eu acho que é fundamental, que é assim, hoje as cidades concentram a maior parte da sociedade, né? Então as pessoas, houve uma migração no passado e hoje a gente tem a maior parte dentro das cidades. E é lá que você tem o maior consumo de água, você tem o maior consumo de energia, que você tem a maior geração de resíduos sólidos. Então o papel da sociedade ele é fundamental, né? Nesse dia a dia, às vezes a gente pensa que a grande mudança ela precisa de grandes investimentos, mas a mudança que você faz dentro de casa ela é fundamental, né? Ela é fundamental dentro da sociedade que você mora, do território que você ocupa, para o vizinho, dentro do condomínio, dentro do prédio, nos apartamentos que você coexiste ali com aquelas pessoas. Então o bom exemplo ele acaba tendo um impacto grande dentro desse espaço que você convive. Então mudar, a gente fala que assim, a gente precisa pensar globalmente, mas agir localmente. Então cada vez que você deixa de jogar um lixo na rua, você está contribuindo para todo esse ecossistema, para todo esse esforço que existe para uma mudança verde, né? Para um espaço mais sustentável. E nesse ponto, eu acho que a educação ela é muito importante. E quando a gente fala de educação, a gente está muito longe de falar somente das escolas. E até somente das famílias. Eu acho que as empresas elas têm muito esse papel. Como é que vocês têm trabalhado também essa questão, Douglas, porque vocês têm os consumidores, têm os clientes, têm os parceiros, de levar essa mensagem para todo mundo, para que todo mundo se responsabilize, se entenda parte do processo, porque vocês estão tendo um trabalhão ali, estão investindo, estão capacitando, às vezes da porta para fora. É importante a gente saber que a empresa também tem essa responsabilidade de comunicar, de nivelar, digamos assim, esse processo da transição. Acho que da porta para fora, Nara, Derek, um dos principais pontos é
levar para o consumidor um entendimento sobre o que é a sustentabilidade. Né? Porque, como o Derek bem comentou, muito se fala sobre o reciclar, sobre o segregar ali, separar corretamente o lixo e a gente, de fato, mandar isso para uma cooperativa ou para um setor que consiga, de fato, reaproveitar. Mas a sustentabilidade ela vai muito além. A gente precisa levar também a mensagem para o consumidor para que ele entenda que saúde, conforto, bem-estar, tudo isso, eficiência e produtividade também fazem parte da sustentabilidade. Né? Vou dar um exemplo, falando um pouco do nosso setor aqui da construção civil. Nós passamos mais de 80% do nosso tempo dentro de ambientes fechados. Aqui, como esse estúdio, quando nós não estamos no estúdio, estamos dentro de um escritório, dentro de uma sala de aula, muitas vezes não que queiramos, mas dentro de um hospital ou algo assim. E pouco se fala sobre os impactos da construção dentro dos ambientes onde nós estamos inseridos. Né? Numa escola, por exemplo, o conforto acústico ele impacta diretamente na linha de aprendizado das crianças, ele impacta na linha de aprendizado dos estudantes. Né? É uma melhor compreensão que você tem sobre a fala do professor, sobre aquilo que está sendo estudado. Você tem muito mais concentração e consegue absorver de forma mais produtiva aquilo que está sendo passado. Dentro de um hospital, você tem aspectos ligados a conforto térmico, conforto acústico, eficiência energética e qualidade do ar, que são indispensáveis para a recuperação dos pacientes. E que pouco se fala, e que isso está intrinsecamente ligado sim à sustentabilidade. Né? Hoje nós temos uma série de certificações que olham para modelos construtivos, como, vou dar um exemplo, como o GBC, o Aqua, mas outras que também estão olhando para as pessoas que estão inseridas dentro dessa edificação, que é o próprio selo WELL. Né? Então acho que é importante que as pessoas entendam que essas certificações, os selos que são aplicados, não são simplesmente para que você tenha ali um carimbo, uma chancela, não. Olhem sempre para os impactos que aquela edificação e o que aquele selo está transmitindo de fato como resultado. Acho que isso a gente precisa deixar cada vez mais claro. Quando nós olhamos para o mercado de técnico, vamos dizer assim, trabalhando com construtoras, com engenheiros, com arquitetos, isso é algo que a gente procura levar cada vez mais. Mas temos ainda um desafio grande quando falamos de varejo. Né? Hoje, os produtos técnicos da Saint-Gobain são levados diretamente para esse mercado da construtora, mas nós temos aqueles que são comprados também no home center, na lojinha do bairro, como, por exemplo, argamassas quartzolite, telhas brasilite. E aqui eu acho que a gente tem um desafio ainda maior, como mostrar para esse público do mercado varejista, né, os impactos relacionados a produto em si e não só ao sistema. Como, por exemplo, mostrar que a matéria-prima reciclada que é inserida dentro daquele produto, de fato vai trazer maior conforto para a aplicação, muitas vezes resultando em um produto mais leve, mais fluido para ser aplicado, mais fácil para ser aplicado. No caso de uma cobertura, são produtos que vão trazer, mesmo em obras menores, em obras pequenas, um conforto térmico muito mais adequado do que produtos que não utilizam outras técnicas de sustentabilidade. Eu acho que falta, desculpa te interromper, acho que falta, de repente, as pessoas enxergarem mais que essas modificações nas linhas de produção, elas não estão relacionadas somente ao lucro da empresa, porque eu acho que o público ainda tem muito essa ideia. A empresa inventou aquela telha mais confortável termicamente para ganhar dinheiro. Não, na verdade, isso faz parte de todo um processo que a gente está passando e precisa passar cada vez mais, né, para sobreviver nesse planeta. E poucos sabem o quanto de tecnologia é empregado para que um produto seja reintroduzido dentro de uma linha de produção. Né? Então não é só trazer algo que seria inutilizado para dentro do processo, não, muito mais que isso. Eu tenho tecnologia, eu tenho desempenho e resultados super positivos oriundos da circularidade. Então acho que uma missão que a gente tem muito forte é levar isso para o consumidor. Falando em educação, né, é o que eu comentei um pouquinho no nosso tópico anterior. Então, a gente entende que não é só produzir, não é só levar mensagem por meio de materiais de comunicação, como mídias sociais, enfim, não é isso. Videocast. Nós precisamos atuar. Então, hoje nós contamos com uma série de academias de treinamento espalhadas no Brasil inteiro. Hoje nós formamos mais de 8.000 pessoas anualmente, e mais de 400 treinamentos que são ministrados no Brasil inteiro.
justamente com o objetivo de inserir as pessoas no mercado de trabalho, né, e também capacitar a população inserida na construção civil. Né? Então acho que a gente tem essa missão também, e que vai muito além da mão de obra. Focamos também exatamente em conforto, saúde, bem-estar e como mensurar isso para que isso se transforme em resultado para os usuários. Derek, está posto, né? A gente tem aí tantos desafios, tantas metas, necessidades. Do que vai depender nas negociações da COP30 que a gente consiga direcionar financiamentos para... Pergunta de milhões. Eu enrasquei o Derek agora, sentindo o olhar dele, mas vamos tentar responder. Do que vai depender que a gente consiga fazer com que essa COP no Brasil ela tenha, digamos assim, esse fluxo que é esperado em relação ao direcionamento de financiamentos para uma transição justa, com foco nas pessoas, com foco no representante do setor produtivo, que todo mundo saia ganhando. Na tua opinião, o que é importante nesse momento? Bom, eu acredito muito na iniciativa da sociedade civil, né, na importância das indústrias, na importância dos players que fazem parte disso. A COP ela tem uma importância muito grande, né, no momento que ela reúne o planeta, né, nós já temos aqui para a COP30 168 países confirmados. Né, então você tem aí uma concertação global. Né, e aí nós, puxando para a presidência hoje, que é o Brasil, né, puxando para o André Corrêa do Lago, eles lançaram ao longo desse preparatório as cartas, né? E aí eu destacaria 2 pontos que eles chamaram a atenção. O primeiro foi do mutirão, a importância do mutirão, do envolvimento dos diferentes entes da sociedade para essa causa. E o segundo foi que a gente busque que essa seja realmente a COP da implementação, né? Então saindo muito do debate, mas transformando isso em ações práticas. Tem um outro ponto importante, essa COP30, que ela completa 10 anos do Acordo de Paris. Talvez uma das mais importantes regulações que saíram ao longo do histórico das COPs. Então é um momento dos países apresentarem suas novas NDCs. O que é isso? São as ambições dos países. Quais são as metas que os países assumem para os próximos 10, 20, 30 anos? Então nós temos alguns marcos aí, 2030, 2050, né, com esse objetivo de chegar no net zero, que a gente consiga ter uma economia realmente que não emita, né, uma sociedade que não emita, ou que neutralize aquilo que está sendo emitido. Né? Então, eu acho que essa preparação ela foi feita, né, isso foi feito um grande trabalho de mobilização. Nós, enquanto Federação das Indústrias, junto com vários outros parceiros, fizemos aí uma série de eventos preparatórios, de debates importantes. Então, a gente chega otimista, né, para essa COP, de fato que a gente consiga ter ações práticas. E aí você falou um ponto fundamental, o financiamento. Né, a gente sabe que os grandes players, né, como a Saint-Gobain e vários outros, estão fazendo o seu dever de casa, estão fazendo aí uma série de esforços para poder mudar, né, esse status quo. Mas nós temos ainda o grande desafio, principalmente do pequeno e médio. Como que a gente envolve os outros atores, as indústrias, as empresas, dentro desse esforço coletivo? Então a gente tem feito também ações pensando nisso. A Federação das Indústrias deverá lançar ainda algumas publicações, alguns guias que contribuem para esse grande movimento. Mas eu repito o que eu disse no início. Eu acredito muito no setor privado, na iniciativa privada, nas indústrias, nas empresas, como um grande player dessa mudança. Né? E já tem feito, e acredito que a gente vai fazer muito mais. Porque na ponta do processo, quem executa a política pública é a empresa, sim, é o setor privado. Né? Então a gente falou aqui de vários movimentos que são importantes. A construção civil ela é importantíssima, né? Ela é um grande vetor do desenvolvimento econômico de uma cidade. Se a economia vai bem, a construção civil vai bem. Porque a gente ainda tem um déficit habitacional muito grande. Vai muito além da geração de emprego. Muito além da geração de emprego. Né? E pensar esses pontos que o Douglas trouxe são fundamentais. Imaginar que nós teremos aí um crescimento da população mundial, né? Alguém até comentou recente, a previsão aí de chegar a 9 milhões e meio. Acho que foi você, 8, Douglas. Ontem comentei no evento, né? De ontem, de 8 para 9 milhões. De 9,5. Quantas habitações serão necessárias para abrigar, né, esse aumento da população mundial? E a gente precisa pensar que cada vez mais essa construção seja sustentável, seja inteligente, tenha eficiência energética. Quando o Douglas traz um exemplo, né, de uma tinta que melhora o conforto térmico, você está falando em menos energia que você precisa gastar.
Menos energia é menos emissões de GE, é menos emissões de carbono, né? Então isso tudo está relacionado. A gente precisa pensar o hoje, pensando em 2030, em 2050, para que a gente realmente consiga ter aí o que a gente almeja enquanto sociedade, né? E só pegando o gancho, né, Derek, eu acho que isso depende muito também dessa parceria e da colaboração entre poder público e privado. Eu ia justamente perguntar isso. O que se espera do poder público para que vocês façam a parte de vocês? Exatamente, acho que são pontos como esse que nós comentamos que precisam entrar em discussão na pauta e até mesmo em marcos regulatórios, né? Como, por exemplo, colocarmos aqui na pauta as emissões de CO2, poxa, não só durante o processo construtivo, mas que ela seja também mensurada na entrega da obra. Como será o desempenho dessa edificação após a entrega, né? Então eu preciso de materiais que continuem ainda fornecendo conforto, saúde, bem-estar e eficiência após a entrega. Então, eu preciso ter um olhar de longo prazo. Outro ponto importante dentro dessas parcerias é fazer com que tenhamos ferramentas dedicadas para que a gente consiga mensurar e trazer isso na visão do consumidor. Por exemplo, nós temos aí uma iniciativa do Sinduscon São Paulo, onde nós também apoiamos, chamada CE Carbon. Ela é uma calculadora que permite que as construtoras ou consultores façam seu próprio inventário de carbono, né? Algumas cidades, alguns municípios e governos já estão adotando a CE Carbon como uma das formas de você tangibilizar e levar os benefícios da construção sustentável para dentro dos seus municípios e governos. Então, acredito que esse é um ponto super importante quando nós olhamos aí marcos regulatórios. Por outro lado, obviamente, acompanhamos também iniciativas voltadas à circularidade, como você bem comentou, os resíduos sólidos urbanos, né, como a indústria pode contribuir para essa iniciativa. Então, a parceria, para mim, acho que é algo super importante. A gestão ela tem que ser compartilhada, né? Essa responsabilidade é de todos, né? E eu acredito muito na iniciativa privada porque essa é a nossa área de atuação, a gente realmente acredita. Mas o poder público, a sociedade tem papéis fundamentais. E hoje a gente tem parcerias muito importantes que têm sido muito exitosas, né? Nos acordos setoriais, por exemplo, né? Quando você trabalha um determinado setor pensando em logística reversa, então o poder público ele tem uma importância grande dentro dessa parceria. Como que a gente consegue pensar em soluções aí e aí saindo somente do comando e controle, né? Muitas vezes a gente acaba indo, quando a gente fala de governo, muito pensando em comando e controle. Mas existem parcerias que podem ser só fiscalizar, na verdade, né? É desde o início. Exato. Como que a gente constrói essa parceria conjuntamente, né? Como que a gente evolui junto? Eu acho que tem vários exemplos aí que a gente pode trabalhar e desenvolver mais. A própria jornada, a própria FEPA tem, né? Houve para que as pessoas possam também visualizar, houve um caminho nesse sentido, né? A gente chegou muito perto do poder público, Secretaria de Meio Ambiente. O que você traz até como balanço de toda essa jornada em relação a isso, a essa aproximação? Eu destacaria, inclusive, o acordo, a criação de um grupo de trabalho que nós fizemos voltado especificamente para a economia circular, né? Onde nós temos aí a participação do governo, através da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, a Federação das Indústrias e alguns players nacionais que desenvolvem ações específicas à economia circular, né? Então nós temos aí alguns institutos que estão participando e a ideia é realmente a gente trazer ações práticas, né? Construir juntamente com o governo e com esses institutos ações voltadas para a logística reversa, o apoio a cooperativas, a circularidade de uma forma geral. Então a gente conseguiu avançar muito, melhorou, estreitou as relações e a partir de agora a gente já está pensando, né? A gente está alguns dias da COP, mas a gente já começa a pensar no pós-COP, né? Então existe aí um espaço grande de desenvolvimento de programas, de projetos que deverão acontecer a partir de todo esse debate, a partir de toda essa construção pré-COP. E é legal, rapidinho, destacar a transversalidade, porque a gente tem, por exemplo, nesses programas, empresas, a gente tem programas só sobre economia circular, combate ao desmatamento e as queimadas ilegais, e tem empresas de vários setores abraçando essa causa, como a Saint-Gobain, né? Exatamente, era exatamente isso que eu ia destacar, Nara. Eu acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre toda essa publicação que foi feita pela equipe da jornada COP+, parabéns aí, Derek, Nara, presidente Alex, aí por toda essa coordenação. Foi um trabalho fantástico, acho que trouxe uma colaboração entre empresas e sociedade, né? Uma discussão muito saudável, com diálogos ali super importantes para o desenvolvimento de cada uma das temáticas.
né? E além do material que foi disponibilizado pela jornada, acho que é importante também que as pessoas, organizações e corporações conheçam os booklets que foram também divulgados pela própria CNI. Ali nós temos cases reais de diversos setores, segmentos que trazem à luz projetos que permitem escalabilidade, trazem ali inspiração para que os projetos de sustentabilidade sejam implantados em diversos países. Saint-Gobain, por exemplo, nós temos 2 projetos que foram aprovados para publicação dentro desse material, voltados à circularidade, que eu já mencionei, circularidade do gesso, circularidade do vidro. Tivemos um projeto também focado no nosso centro de pesquisa. Então, nós temos 8 centros de pesquisas no mundo e um deles está localizado em São Paulo, Capivari. E nós temos esse centro de pesquisa muito em função dos incentivos fiscais relacionados a projetos de sustentabilidade, né, aqui no país. Então isso ajuda muito o fomento, desenvolvimento de novas soluções, novos produtos e que poucos têm conhecimento, né? E até um ponto também, Douglas, destacando aí o que você falou da SBCOP, a jornada COP+, também se relaciona com a SBCOP e um dos produtos que serão entregues pela SBCOP, que é o chamado relatório de legado, ele vai usar parte do que foi desenvolvido pela jornada COP, né? Vocês apoiaram, vocês participaram disso conosco, e a gente ficou muito feliz realmente com o resultado. Nós temos aí, foram mais de 130 especialistas, né? Pessoas que participaram dessa construção. Nós tivemos aí 10 comitês que foram trabalhados, vários aí que se relacionam com o que nós estamos falando aqui, né, de transição energética, de sociobioeconomia, de economia circular. E ações muito interessantes, né, foram apresentados, eu diria, caminhos muito bem pavimentados, que agora a gente está começando a colocar em prática. Né, alguns deles através de guias de financiamento para transição energética, mas também de programas que a Nara comentou, né, e que a gente pretende agora tracionar, né, pós-COP, aí a gente investir mais neles e conseguir rodar, trazendo resultados muito interessantes para a indústria, mas para a sociedade. Né? Perfeito, e que é um trabalho que as pessoas precisam conhecer, precisam explorar mais até para que se inspirem e consigam aplicar isso no dia a dia. E fechando esses cases também, além dos cases de financiamento e circularidade, obviamente os cases relacionados à construção sustentável e cidades sustentáveis, né? Onde lá nós temos um observatório, para quem ainda não conhece a Saint-Gobain, tem uma plataforma onde nós informamos diversos dados relacionados ao mercado global, com foco em sustentabilidade, que vale a pena que as pessoas conheçam. Procurem também Observatório Saint-Gobain, Observatório da Construção Sustentável. Lá vocês vão encontrar uma série de informações e dados super importantes que certamente vão ajudar no desenvolvimento dos projetos de sustentabilidade. Esse projeto foi aprovado também como um dos cases. Tivemos um case no setor hospitalar, mostrando os benefícios de termos sistemas leves e sustentáveis até para os pacientes que estão inseridos nessas edificações, como eu comentei. E, por fim, um projeto que nós temos em Abu Dhabi, super interessante, onde nós temos uma parceria com o governo de Masdar, onde foram implementadas habitações, né, com caráter público e social, onde essas edificações são utilizadas também como monitoramento do nível de conforto das pessoas na cidade. Né? Então é um projeto super inovador, oriundo de uma parceria público-privada, né? E que eu acho que serve como inspiração para muitos outros países, inclusive para a Saint-Gobain Brasil, né? como parte de projetos futuros. Muito bom. O nosso tempo está acabando. Eu sempre falo que bate-papo, quando é bom, a gente não sente que passou. Então, eu queria pedir aqui para os nossos convidados já fazerem as considerações finais. Estamos aí começando a COP30. Se quiser falar disso, o que esperar pela frente, Derek, começa com você. Bom, eu acho que a gente tem já hoje resultados muito interessantes. Né? Eu acho que no momento que hoje a sociedade fala sobre COP, né? Eu acho que isso por si só já é um grande avanço. Quem atua nessa área de sustentabilidade sabe que há 20 anos atrás, você falar de meio ambiente era meio alienígena, né, da história. Deus, em alguns setores inimaginável. Era o eco-chato, né? E hoje a gente sabe que isso faz parte do negócio, né? Que ele não precisa ser um empecilho, pelo contrário, ele é uma grande oportunidade. Né? E a sociedade mostrou isso, o consumidor exigiu isso. Né? Nós temos aí o mundo falando sobre isso, debatendo, seja através de normativas. Né? Então a gente
nós trilhamos e avançamos muito até aqui. Eu acho que a gente está num momento fundamental para novos avanços, né? A partir de agora, eu acho que a gente tem aí muita tecnologia, nós temos aí inteligência artificial, né, muito presente, nós temos a importância dos empregos verdes, né, sendo gerados dentro de todo esse debate, e a gente acredita, o que a gente espera, de fato, é que isso cada vez mais se torne em ações concretas e que se reverta em benefícios para a sociedade, né, principalmente a gente que vive na Amazônia, sabe o quanto que a gente ainda precisa desenvolver e que esse desenvolvimento seja sustentável, que esse desenvolvimento traga conforto, traga bem-estar, mas traga também o cuidado e a conservação com o meio ambiente. Douglas? Bom, acredito que a sustentabilidade não é mais algo do futuro, é algo do presente e faz parte, sim, da sustentabilidade do negócio e das pessoas a curto e médio prazo. Então ela precisa fazer parte do nosso debate, as pessoas precisam entender o quanto isso impacta na vida e no seu dia a dia, né? E fico muito feliz em ver todas essas iniciativas, o quanto a COP tem chamado a atenção para o tema. E fica o desafio para nós aqui de como vamos sustentar e dar cada vez mais velocidade, engajarmos cada vez mais as pessoas daqui em diante. E só queria fazer um fechamento para quem ainda não conhece a Saint-Gobain. Nós somos uma empresa de 360 anos de mercado, então isso prova que pensar em sustentabilidade, esse olhar para os impactos que podem impactar o negócio também a longo prazo, é importante para a sobrevivência também do negócio, além de todos os impactos gerados para as pessoas e para o mundo. Então, a sustentabilidade já é uma realidade e não o futuro. Muito bem, gente. Muito obrigada mais uma vez. Antes de encerrar, eu queria repetir aqui o agradecimento aos nossos parceiros, citar aqui, colocar na tela, por favor, diretor, olha aqui, a Jornada Copo Mais tem como co-realizadores a Hidro e a Vale, patrocinadora Supermaster Albras, patrocinadores Premium, Bayer, Guamá Tratamento de Resíduos, Sinobras, Águas do Pará e Saint-Gobain. Douglas da Saint-Gobain, muito obrigada pela presença. Até a próxima, a gente se vê na COP e no pós-COP, porque a gente é Jornada COP Mais. Gostaram? E Derek Martins, obrigada também pela participação. E obrigada a você que nos acompanha. Fique ligado no canal da Indústria, que durante a COP nós teremos transmissões ao vivo, boletins diários, informações sobre o que está acontecendo, tanto na Green Zone quanto na Blue Zone e muito mais. Nossos conteúdos estão disponíveis. Curtam, compartilhem e voltem sempre. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.